pessoal, aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes e o intuito dessa nossa aula de hoje é uma aula de OSPF para ajudar o pessoal que tem dificuldade aí com OSPF, né, na preparação aí para o CCNA, certo? Então vamos lá. Quais são os objetivos que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje? Primeiro, descrever os recursos do OSPF. Depois nós vamos identificar e aplicar os comandos de configuração do OSPF. Depois nós vamos descrever a métrica utilizada pelo OSPF. E por final, eu não coloquei aqui, mas vou colocar a mão, nós vamos fazer um lab de configuração utilizando o software Packet Tracer. Certo? Então, no final da aula a gente vai ter um labzinho utilizando o software Packet Tracer. Então, a primeira coisa é o seguinte: os protocolos de roteamento eles se dividem em dois grandes grupos, os grupos dos protocolos IGPs e dos protocolos EGP, Internal Gateway Protocol e External Gateway Protocol. Então, são os protocolos internos e os protocolos externos. Mas interno e externo da onde? Nós temos, no contexto de rede, nós temos instâncias administrativas, são empresas que cuidam de grandes redes. Então, por exemplo, a Embratel é uma delas, a Oi é outra delas. E as redes dentro dessas empresas, elas se falam através de protocolos IGP. E as redes, para elas se comunicarem entre essas empresas, elas usam o protocolo EGP, certo? Então, o OSPF, que é o protocolo dessa aula, ele é um protocolo IGP, tá? Os protocolos EGPs não são tratados no CCNA, a gente no CCNA só cuida só aprende os protocolos IGPs, certo? E aí, quais as versões de protocolo IGPs que a gente trabalha no CCNA, né? A gente trabalha no Classful, os protocolos Classful, que são protocolos que não divulgam suas máscaras de rede, certo? Então, quando eles trocam os pacotes de atualização, eles não botam as máscaras de rede nesse pacote de atualização, tá? Esses protocolos Classful, a gente cita o RIP, explica um pouquinho, mas RIP V1, que é o Classful, praticamente não está sendo mais cobrado no CCNA. Tá? O Classless, a gente tem o RIP V2, a gente tem o EGRP e tem o OSPF versão 2, que é justamente o intuito dessa aula de hoje. Hoje a gente vai falar de OSPF versão 2. E temos os protocolos que são as versões dos protocolos para IPv6, que é o RIP-NG, o EGRP para IPv6 ou IGRP V6, que a gente chama, né? E o OSPF versão 3. Esses são os protocolos que são cobrados no CCNA, certo? Muito mais o OSPF e o EGRP. Nesse momento, eu acredito que com o passar do tempo dessa prova nova, o EGRP V6 e o OSPF V3 vão passar a ser mais cobrados, mas por enquanto estão pouco cobrados. Meus alunos que têm feito a prova, eu tenho conversado com eles e tenho visto que está sendo pouco cobrados esses protocolos por enquanto, né? Isso é natural, uma tendência da Cisco, toda vez que ela faz uma alteração na prova, na versão do curso, ela aos pouquinhos vai introduzindo os novos assuntos na prova, até que os assuntos velhos morrem totalmente e ela praticamente só trata dos assuntos novos, porque houve uma evolução na tecnologia e por isso precisa ser a cobrança na prova precisa ser de uma forma diferente. Então o SPF ele é um protocolo classless, ou seja, ele divulga a máscara de rede durante durante os seus pacotes de divulgação das suas redes, ele divulga a máscara de rede. Ele é um protocolo IGP e ele é um protocolo de link state. Então, qual a diferença entre um protocolo de link state e um protocolo vetor de distância? O protocolo de link state é um protocolo onde trabalha com o estado do link. Ele envia toda a sua topologia, como o roteador ele cria dentro dele uma árvore mesmo da topologia, ou seja, ele sabe todos os caminhos até chegar numa determinada rede, enquanto que o vetor de distância só sabe a distância e a direção. Então, a direção e a distância, né? Então, eu comparo
o aluno entender bem isso, eu faço a seguinte comparação. Imagina que o vetor de distância funciona como uma placa. Você está saindo de uma cidade para fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Quando você chega na saída dessa cidade, você vê uma placa escrito Rio de Janeiro, uma seta apontando para a direita e uma informação de 150 km. Então você sabe que para chegar no Rio de Janeiro você tem que pegar o sentido da direita e você tem uma distância de 150 km. Se no meio do caminho tiver uma ponte quebrada, se no meio do caminho tiver uma estrada interrompida, a placa não sabe disso, a placa não te informa nada disso. O vetor de distância funciona como uma placa, tá? Agora, o link state, ele funciona como o GPS do seu carro. Então ou um mapa, ou até mesmo o GPS do seu carro. Então você sai e aí ele vai te informando, vire aqui, vire ali. A cada ponto do caminho ele vai te dando uma nova informação e você assim vai conseguindo traçar a melhor rota para chegar naquele local. Se uma ponte quebrar, ele recalcula automaticamente a melhor rota para você. Você não tem que procurar outra placa, você não tem que esperar essa informação chegar até você, você automaticamente já passa até essa informação. Então essa é uma analogia que eu faço para que o aluno possa entender melhor o que é vetor de distância e o que é estado de link ou link state, certo? Então, se a gente for falar um pouquinho da história do SPF, né? O SPF iniciou em 1987, né? Em 1989 foi lançado a RFC 1131, que é a RFC que padronizou, tornou padrão o SPF versão 1, tá? Foi uma versão experimental e não foi utilizada na prática. Aí, em 1991 veio o SPF versão 2. O SPF versão 2 é o SPF que foi lançado na RFC 1247. E o SPF passou a ser utilizado. Em 98, ou seja, 7 anos depois, né, ele foi atualizado, houve uma atualização na RFC 2328. E em 99, um ano depois, saiu o SPF versão 3, que funciona como 2, só que para IPv6. Certo? Então, a RFC 2740. Certo? Então, é um históricozinho do SPF. Não se preocupem com isso. Não é o tipo de pergunta que a Cisco faz em prova. Qual é a RFC do SPF versão 3? Não se preocupem, as provas da Cisco não são provas de conteúdo propriamente dito, sim são provas de conceito. Então ela vai te dar uma tela, ela vai te mostrar uma tela de um show e vai pedir para você analisar aquela tela e baseado naquele show, baseado naquela tela, ela vai te perguntar alguma coisa sobre um troubleshoot, sobre uma rota inalcançável, alguma coisa ali para você. Ela quer saber se você vai saber ler a tela de um roteador e saber aquela pergunta. Então, esse é o tipo de pergunta que costuma cair nas provas da Cisco, tá? Então, o SPF, ele trabalha as mensagens do SPF, né? O SPF, ele tem mensagens e são 5 tipos de mensagem. Tá? A gente vai ver mais lá na frente quais são esses tipos de mensagem. Mas ele trabalha com mensagens, são 5 tipos de mensagem. Todo protocolo, gente, normalmente ele é formado, tá? Pelo algoritmo, tá? O algoritmo mais as mensagens. Tá? Normalmente, isso aqui forma um protocolo. O algoritmo que faz o protocolo rodar, mais os tipos de mensagem que ele tem. Então, o SPF tem 5 tipos de mensagem. O cabeçalho do pacote é o SPF, né? O que contém nesse cabeçalho? Ele contém o ID do roteador, tá? O ID da área e o código de tipo para o tipo de pacote é o SPF. A gente vai ver isso lá na frente mais um pouquinho detalhado. E o cabeçalho do pacote IP contém o endereço IP de origem, o endereço IP de destino, tá? Endereço IP de origem, endereço IP de destino e o campo protocolo definido para 89. 89, o campo protocolo é um campo do protocolo IP, onde vem marcado o tipo de protocolo que está sendo transportado pelo protocolo IP, ou seja, qual o próximo protocolo da pilha IP. E aí, nesse caso, vai vir marcado 89 porque é o protocolo que vem a seguir é o SPF. Tá? E aí a gente tem o cabeçalho de enlace do frame de enlace do SPF, ou seja, já dentro do enlace. Né? Então a gente tem aqui, ó,
endereço MAC, né? Que é o cabeçalho de enlace, sempre tem endereço MAC, tá? Quando é numa rede Ethernet. Então, o endereço MAC de destino é um endereço MAC multicast 01005E. Esse endereço multicast são 005E 000005 ou 000006. São os endereços multicast do OSPF, tá? E o endereço da interface de envio no interface de origem. No pacote IP é a mesma coisa. O endereço de origem é o endereço de quem está enviando. E o endereço de destino é um endereço multicast, 224.005 e 006, que também são endereços multicast do OSPF. Aqui o endereço IP multicast, aqui o endereço MAC multicast do OSPF, certo? E no protocolo, no campo protocolo, que é aquele campo que eu falei, vem marcado com 89, vem setado o código 89. Tá? Depois a gente tem o cabeçalho para o SPF, identificando o tipo de mensagem SPF, o tipo de pacote, né? E o ID da área, do roteador da área, certo? Depois, tipos de pacote OSPF, hello, descrição de banco de dados, requisição, atualização e confirmação. Aqui são os tipos de pacote, ou seja, é algum deles que vai vir aqui, tá? Vai vir nesse campo algum desses tipos. Então, aqui a gente vai falar sobre os pacotes OSPF propriamente dito. Então, a gente tem ali 5 tipos de pacote, como eu havia dito antes, né, anteriormente. Então, um dos tipos de pacote que a gente tem, o primeiro deles, é o pacote Hello. O pacote Hello ele é importante porque ele detecta vizinhos e cria adjacência entre eles, certo? Depois do pacote Hello, a gente tem um pacote chamado descrição de banco de dados. O pacote descrição de banco de dados verifica se há sincronização dos bancos de dados entre os roteadores, ou seja, verifica se todos os bancos estão convergidos, se todo mundo está tudo certinho, se precisa de algum tipo de atualização, se precisa de se está faltando alguma rede, né? Se todas as redes estão certas, então ele verifica isso. Depois a requisição Link State, ou LSR, tá? Aí sim, aqui no banco de dados, verificou que está faltando alguma coisa, aí dispara uma solicitação de registro de Link State, tá? Solicitou, alguém tem que responder, atualização Link State LSU, certo? Só que, quando alguém requisita, alguém primeiro responde com ACK, certo? Ou seja, reconhece outros tipos de pacote. Meu roteador, vou fazer uma topologia aqui, tem um roteador aqui, tem um roteador aqui, tem um roteador aqui. Estão ligados, certo? Vou botar mais um aqui embaixo, aqui, só para fechar nosso ciclo. Aí, aqui é a rede 1, aqui é a rede 2, aqui é a rede 3 e aqui é a rede 4. O roteador 1, quando ele entra na rede, a primeira coisa que ele faz é passar pacote hello para os vizinhos para formar adjacência, ou seja, para descobrir quem é o vizinho de processo OSPF e para solicitar a esse vizinho que seja enviado o DBD, o banco de dados, né? E aí o que acontece? Esse vizinho informa, né? Envia um pacote hello para eles formarem adjacência. Formar adjacência, aí existe uma requisição de link state. Quando ele manda essa requisição para o vizinho 2 responde com um acknowledge, né? Um ls ACK. E aí o ls ACK, normalmente a requisição ela é em broadcast para todo mundo, certo? O ACK não, o ACK é só para quem está respondendo. Então, quando um pede, ele pede para 1, para 2 e para 4. Ele pede para todo mundo. E aí, quando 2 responde o ACK em unicast. Responde o ACK em unicast. E aí é feita toda a atualização da tabela. Certo? Então, aí estão os 5 tipos de mensagem. A gente vai falar um pouquinho agora do pacote hello.
Pacote Hello, qual o propósito do pacote Hello? Detectar vizinhos ao SPF e estabelecer adjacência, como eu já te expliquei na última transparência, né? Anunciar parâmetros os quais os roteadores devem estar acordados para se tornarem vizinhos, tá? Então, os roteadores têm que ter, se houver senha, eles têm que ter a mesma senha, né? Eles têm que estar na mesma área, né? Então, eles têm que estar na mesma área para se tornarem vizinhos. Então, alguns parâmetros são trocados entre eles para que eles formem adjacência. E usando em redes de multiacesso, né? Ou seja, quando ele está numa rede de multiacesso, o pacote Hello também é usado para eleger o roteador designado, o roteador designado de backup, o DR e o BDR, certo? A gente vai falar sobre o DR e o BDR até numa outra aula. Eu separei esse assunto para uma outra aula e a gente vai falar sobre isso numa outra aula. É um assunto muito importante porque é bastante cobrado na prova de CCNA. Então, a gente vai tratar ele numa aula em separado. Né? Então, o pacote Hello. O conteúdo dos pacotes Hello. Né? O ID do roteador transmissor. Usualmente, ele é transmitido em multicast, né? 224.0.0.5, tá? Os intervalos de hello normalmente são 30 segundos, ou seja, a cada 30 segundos eles trocam o pacote hello, certo? E o intervalo de did é o tempo que o roteador deve aguardar antes de considerar o vizinho comunicativo, ou seja, eu troco o pacote hello, formo uma adjacência. Então, a cada 30 segundos eu informo, envio um pacote hello. Oi, eu estou aqui. Oi, eu estou aqui. Eles se comunicam, né, a cada 30 segundos trocando esse pacote hello. Por padrão, 4 vezes esse tempo, ou seja, 2 minutos, né, ou 180 segundos, né? Não, 120 segundos, desculpa, 120 segundos. Então, 120 segundos é esperado até que ele considere o vizinho como inativo ou como morto. Ou seja, ele aconteceu isso, passou mais de 120 segundos, ele não recebeu nenhum pacote do vizinho, nenhum pacote hello do vizinho, ou o link caiu, ou o roteador desligou, ou tiraram ele da instância USPF, alguma coisa aconteceu e aquele roteador considera como se ele tivesse perdido aquele vizinho, não tem mais adjacência com aquele vizinho, certo? Pacotes do protocolo Hello contém informações que são utilizadas para eleger o roteador designado e o roteador designado de backup, certo? O DR é responsável em atualizar todos os outros roteadores num segmento multiacesso, tá? E os outros roteadores são chamados como DR authors ou Drothers, certo? Roteador designado de backup ele funciona como um roteador designado, mas ele não responde nada, ele fica lá quietinho, mas ele recebe todas as informações como um roteador designado. Na hora que há uma falha do roteador designado, ele está lá e automaticamente assume o lugar do roteador designado, certo? Atualizações de link state do SPF. Propósito da atualização de link state, o LSU, ela é usada para atualizações de roteamento do SPF, certo? E o propósito de anúncios link state contém informações sobre os vizinhos e custo dos caminhos. Então, a gente tem a LSU e a LSA. A LSU é usada para atualizações de roteamento. E a LSA é usada contém as informações dos vizinhos, o custo dos caminhos, certo? Como eu falei, um protocolo de roteamento ele é formado de duas partes, né? O algoritmo e as mensagens. A gente viu até aqui as mensagens. Agora a gente vai ver o algoritmo do OSPF. Né? Roteadores com OSPF constroem e mantêm uma base de dados link state contendo os LSAs recebidos de outros roteadores, certo?
As informações da base de dados são utilizadas pela execução do algoritmo SPF-Dijkstra. SPF-Dijkstra é o nome do algoritmo do OSPF, certo? Dijkstra é o nome do criador desse algoritmo, tá? Por isso que tem esse nome, SPF-Dijkstra, tá? Então, eles criam uma base de dados, tá? Com todas as informações de SLAs que eles recebem. Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem isso aqui. Deixa eu só achar aqui, ó. Eu tenho aqui uma base de dados com todas as informações que eles recebem. Uma vez que essa base de dados está completa, o SPF, o algoritmo SPF, pega isso aqui e monta uma árvore SPF, ou SPF Tree, onde ele bota o roteador principal e cada rede do caminho ele vai botando quantos saltos, qual a distância, tudo direitinho até chegar no caminho. E o algoritmo SPF é usado para criar a árvore e a árvore SPF é usado para popular a tabela de roteamento. Baseado nessa árvore aqui, ele tem consciência de quem são os melhores caminhos para cada rede Ele faz um mapa, na verdade, né? Chama árvore porque tem exatamente esse formato aqui, que parece uma raiz de uma árvore, né? E aí o pessoal chama de árvore, os galhos de uma árvore, né? Mas, baseado nisso aqui, ele conhece quais são os melhores caminhos para cada uma das redes e aí ele inclui na tabela de roteamentos do roteador, certo? Uma outra informação muito importante em relação aos protocolos de roteamento é a distância administrativa. A distância administrativa funciona como sendo uma confiança, né? Que o roteador pode ter em relação àquela informação. Então, por exemplo, eu tenho aqui na distância administrativa aqui, ó, eu tenho aqui uma tabelinha onde mostra a distância administrativa de RIP é 120, de OSPF é 110. Se ele tem duas rotas para um mesmo caminho, para uma mesma rede, uma que ele aprendeu por OSPF e uma aprendeu para o RIP, como é que ele vai comparar? RIP usa como métrica saltos, certo? OSPF usa custo. São completamente diferentes, não tem como comparar um com o outro. Então, o que o roteador fez? O que o roteador faz nesse momento? Ele vai na distância administrativa e olha, quem tiver a menor distância administrativa significa que tem uma métrica mais confiável, ou seja, uma melhor métrica. E aí essa rota que entra na tabela de rotas, esse caminho entra na tabela de rotas. Tá? Então, é isso que acontece. Então, para quem vai fazer o CCNA, é muito importante decorar a tabela de rotas, talvez não toda, mas que diretamente conectada é 0, rotas estáticas é 1, né? EGRP interno é 90, OSPF 110, RIP 120. Esses são as principais distâncias administrativas que devem ser decoradas por quem vai fazer o CCNA. Muito importante para quem vai fazer a prova de CCNA. E aí, vamos ao que interessa. Vamos começar a ver a configuração básica do SPF. Aqui, nós vamos fazer essa configuração. Nós não vamos fazer uma configuração, na verdade, só vou explicar alguns dos comandos e aí depois nós vamos para o Packet Trace realizar essa configuração, certo? Então, aqui, ó, para ativar o SPF em um roteador, utiliza-se o seguinte comando, router OSPF e o processo ID, que pode ser de 1 a 65.535. Tá? Então, a gente vê aqui embaixo, no nosso exemplo, ó, em R1, router OSPF 1. Tá? E aí, entrou dentro do roteamento com SPF. Muito simples. Depois a gente tem o comando network. O comando network ele é utilizado da seguinte maneira: router OSPF 1, né, para entrar dentro do processo de roteamento OSPF. Aí você vai dar network 172.16.0.16. Depois você vai colocar a máscara coringa 00015 e a área que ele está participando, área 0, nesse caso aqui. Uma explicação rápida sobre máscara coringa é o seguinte. Vamos ver aqui onde está a minha
canetinha, cadê você aqui? Ó. Máscara coringa, como é que eu faço? Vamos supor que eu tenho uma rede que seja 255, 255, 255, 128, que é uma barra 25, certo? E aí como é que eu faço para achar a máscara coringa aqui? 255, 255, 255, 255 e eu subtraio máscara coringa. Então vai ser 0, 255 menos 0, 0, 255 menos 0, 0, 255 menos 128 dá 127. Então essa aqui é a minha máscara coringa, 0.0.0 barra 127. Certo? Então uma explicação rápida sobre máscara coringa é só você diminuir uma máscara full, uma máscara 255, 255, 255, 255, você subtrai a máscara da rede que você quer criar a máscara coringa e o resultado vai ser a máscara coringa, certo? Então, para você divulgar uma rede no SPF, você vai colocar o comando network, o endereço da rede, a máscara coringa daquela rede e a área daquela rede. Pronto, você já divulgou uma máscara coringa naquela rede. Você já divulgou uma rede no seu processo SPF. Tá? ID de roteador. Tá? É um endereço IP usado para identificar o roteador. 3 critérios são usados para identificar o ID do roteador. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque, principalmente num roteador que vai estar numa rede de multiacesso. Primeiro, o Router ID pode ser configurado com o comando SPF Router ID. Aí você vai lá e configura o Router ID dentro do SPF. Você vai estar dando o Router ID para aquele seu roteador. Tá? O ID de router do processo SPF. Quando não há router ID, é usado o maior endereço IP de qualquer uma das interfaces loopback. Cada roteador vai na sua interface loopback e pega o maior endereço, o endereço da maior loopback. E se não houver loopback, aí sim ele vai na interface física e pega o endereço da maior interface física. Presta atenção, mesmo que essa interface não esteja participando do processo SPF, mesmo que a rede dessa interface não esteja sendo divulgado, ele pega o maior IP. Na verdade, o Router ID não é um endereço IP, é um número no mesmo formato do endereço IP, mas não é um endereço IPv4, certo? É um número no mesmo formato, mas ele é um Router ID numérico, certo? Depois os comandos para a gente verificar o nosso roteamento, se ficou tudo certinho. Show Protocols, Show IP OSPF e Show IP OSPF Interface. E aí aqui ó, você vai colocar o número de cada interface. Então, interface giga 0/0 ou interface S0/0/1, né? E assim sucessivamente. Então, você vai colocar depois aqui qual a interface que você quer que ele mostre o OSPF, tá? Ele vai falar mais um pouquinho aqui do ID de roteador, tá? Do OSPF. Então, o ID de roteador e endereço de loopback, tá? O maior endereço de loopback será usado como o ID do roteador se o comando Router ID não for utilizado. Qual a vantagem de você usar uma interface loopback? É que a interface loopback nunca falha. Isso dá uma estabilidade para o processo OSPF. Senão, o seu ID de OSPF pode mudar a qualquer momento, toda vez que uma interface falhar, porque é uma interface ativa, que é o IP da interface ativa que vem em terceiro lugar. Então, você usar o endereço de loopback, do interface de loopback, é sempre bom. Então, é uma boa prática, é recomendável que com o OSPF, você utilizando o processo de roteamento OSPF, você configure uma interface de loopback no seu roteador. Tá? O comando Router ID, tá? Ele foi introduzido a partir do iOS 12.0, então não é em qualquer roteador que ele funciona, só que o iOS que roda, o roteador que roda o iOS é a partir do 12.0. E a sintaxe do comando é router OSPF
process ID. Então, router OSPF e o processo, né? Por exemplo, router OSPF 1, router OSPF 2, né? E depois router ID e o IP, ou um número no formato IP. Router ID, por exemplo, 1.1.1.1, tá? E se você quiser tirar o router ID, você vai lá e dá o clear IP OSPF process. E aí ele vai limpar o router ID que está lá naquele momento, certo? Aqui são alguns comandos de verificação e o que é possível fazer com eles. Então, show IP protocols mostra o ID do processo SPF, o router ID, as redes anunciadas pelo roteador e as distâncias administrativas. O show IP OSPF mostra o ID do processo SPF, router ID, as informações da área OSPF e a última vez que o algoritmo SPF foi calculado. O show IP OSPF interface mostra o intervalo de hello e o intervalo de did. E o show OSPF neighbors mostra informações dos vizinhos e se há ou não convergência com esses vizinhos. Aí a gente tem algumas telas aí, principalmente do show IP protocols. Eu mostrei aqui, ó, a gente capturou aqui uma tela onde a gente tem aqui, ó, ASPF1, tá? O router ID 10.1.1.1, tá? As redes que estão sendo divulgadas, né? 172.16.1.16.00015, 192.168.10.00003 e 192.168.10.4.0003, tá? Então é uma rede, provavelmente aqui, uma rede local e dois links ponto a ponto serial, porque são /30, né? Aqui, ó, /30. E Routing Information Source, ou seja, as redes que ele aprendeu. Ele aprendeu uma rede 10.2.2.2 e uma rede 10.3.3.3, tá? Todas a uma distância de 110, tá? Então, esse é o comando show IP protocols. O comando show IP OSPF vai mostrar também, ó, OSPF1, router ID, tá vendo? Máximo de tempo esperando após o SPF, tá vendo? Aqui, ó, área de backbone, SPF algoritmo foi executado pela última vez às 11 horas, 30 minutos e 31 segundos, tá? Há 11 horas atrás, 30 minutos e 31 segundos. Beleza? Examinando a tabela de roteamentos, tá? Então, eu vou dar uma puladinha aqui, porque eu botei essa tabela um pouco maior aqui, para a gente poder dar uma olhada. Olha só. O Ozinho significa que é o SPF. Então, aqui, ó, OSPF, tem o Ozinho na frente, tá? Então, as redes que ele aprendeu por OSPF foram essas três redes aqui, ó, tá? Muito fácil da gente ver, a gente também pode ver aqui pela, né, ó. E depois, dentro do colchetes eu tenho, né, distância administrativa e métrica, tá? Depois eu tenho via pela serial 0/0/0. Então, tranquilo de ler a tabela de rotas com SPF. A gente identifica as rotas OSPF com o azinho na frente, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho da métrica do SPF. A métrica do SPF é uma métrica fácil, não é uma métrica difícil, nem uma métrica muito complicada. Ela é uma métrica que eu, Alexandre, julgo relativamente fácil. Tá? A do EGRP, por exemplo, é uma métrica um pouco mais complicada de se entender, mas do OSPF é tranquilo. Então, a métrica do OSPF é a melhor rota terá o menor custo. Isso aí para qualquer
em qualquer métrica é assim, quanto menor a métrica, melhor. E o custo também, quanto menor o custo, melhor. O custo é baseado na largura de banda da interface. O custo é calculado usando a seguinte fórmula: 10 elevado a 8 dividido pela largura de banda. Por que 10 elevado a 8? Porque o valor de referência nessa época que o SPF foi criado, né, era de 100 megabits. 100 megabits é a mesma coisa que a rede Fast Ethernet. Tá? É a mesma coisa que 10 elevado a 8. Ou 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 6. 100 milhões de bits, certo? Que é a mesma coisa que 100 megabits. Beleza? Então, pega isso aqui e divide pela largura de banda da interface. Tá? A largura de banda da interface, o padrão é 100 megabits. Então, toda vez que for 100 megabits, vai ser igual a 1. Toda vez que for 100 megabits, vai ser igual a 1. Observa aqui, ó, Fast Ethernet, 1. 10, 48, 64. E aqui tem os links, a velocidade padrão dos links. Né? A gente pode alterar essa largura de banda de referência, que é o 100 megabits, usando o comando AutoCost Reference Bandwidth. Vamos supor que a minha rede não é mais fast, ela é uma rede giga. Então eu tenho que ir lá e botar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10 elevado a 9, certo? Então isso é uma rede giga. E aí vai passar a ser gigabit. Né? Vamos supor que a minha rede seja de 10 GB. Difícil, né? Uma rede de 10 GB. Mas vamos supor que seja. Eu quero botar 10 GB como sendo a referência da minha rede. E aí eu boto 10 e boto aqui. Tá? AutoCost Reference Bandwidth e seto o valor depois. Beleza? Então, e o custo de uma rota OSPF, né, a métrica, ele é calculado o seguinte: o valor acumulado de um roteador até o próximo roteador. Então, aqui, ó, vou colocar aqui um exemplo aqui. Ó. Tem aqui, ó, opa, eita que ficou feio esse roteador aqui. Vou até apagar e fazer de novo. Pronto. Vamos lá, vamos apagar tudo, vamos lá. Então, tem aqui, ó, pô, não adiantou nada, vamos lá. Tem aqui um roteador. Tem aqui outro roteador. Tem aqui outro roteador. Tem aqui outro roteador. E tem aqui no meio um roteador também. E aí eu tenho um caminho por aqui, um caminho por aqui, um caminho por aqui, um caminho por aqui, e um caminho por aqui, e um caminho por aqui. Aí vamos botar que esse custo aqui é 1. Esse custo aqui é 1. Esse custo aqui é 20. Esse custo aqui é 20. Esses valores não são iguais que os valores da tabela, não, tá? Tô dando um chute aqui. Esse valor aqui é 1 e esse valor aqui é 5. Beleza? Para eu chegar de R1 a R2, vou botar aqui R3, R4 e R5. Para eu chegar de R1 a R2, eu tenho dois caminhos. Eu tenho o caminho R1, R2 direto, e tenho o caminho R1, R5, R2. Então o que ele faz? Ele vai somando os custos. Aqui, ó, de R1 para R2 o custo é 20, que dá um total de 20. De R1 para R5 o custo é 1, de R5 para R2 o custo é 1, que dá um total de 2. Mesmo tendo um salto a mais, ele vai preferir esse caminho aqui. Então o caminho de R1 para R5 vai ser esse aqui. Ó. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui para fazer esse caminho. Então ele vai preferir aqui, ó, usar isso aqui, fazer esse caminho aqui, ó, para vir de R1 para R5, certo? Então é assim que é calculada a métrica do SPF.
Geralmente, a velocidade atual do link é diferente da largura de banda padrão. Por quê? Porque a largura de banda padrão que está nas interfaces, está configurada, nem sempre é a mesma velocidade do link. Tá? Isso exige que o valor da largura de banda reflita a velocidade atual. Para que o SPF seja perfeito, seja rode tudo bonitinho, a gente precisa ir lá e a gente ao fazer essa alteração manualmente nessa largura de banda. Isso não tem nada a ver porque essa largura de banda ela não é medida pela interface dinamicamente o tempo inteiro. Não, ele pega um valor estático que está lá configurado por padrão. E por padrão, um link serial usa aqui, ó. Cadê você aqui, ó? Por padrão, um link serial usa, ó, 1544. Certo? Isso não reflete mais a velocidade dos links hoje em dia. Então, para a gente modificar isso aí, a gente tem que ir lá e usar, ó, o comando bandwidth. Então, eu vou lá dentro da interface, eu boto bandwidth e aí eu vou lá e coloco a banda em kbps, certo? Essa é uma forma. A outra forma é eu colocar direto o custo. Né? IP ou SPF custo e coloco o custo lá. Qual a diferença entre um e outro? É que o roteador ainda vai ter que calcular esse custo. Aqui não há cálculo nenhum, ele vai setar direto o valor que você colocou, certo? Ó, esse exemplo está aqui, ó. Observa aqui, ó, que aqui, ó. Ele acerta lá bandwidth 64, uma banda de 64 kbps e bandwidth 256 no link 000 64, no link 001 256. Uma vez que esses valores são setados, o roteador tem que fazer esse cálculo, ó. 10 elevado a 8 dividido por 64, que dá 1562, o custo 1562. Ou então, você pode ir lá direto e colocar o IP ou SPF custo 1562. O roteador não precisa fazer nenhum cálculo. Você economiza cálculo do roteador, economiza poder de processamento do roteador. Tá? Então, você pode modificar o custo tanto usando o IP ou SPF custo quanto usando o bandwidth, certo? E essa foi a aula. Tá? Agora a gente vai fazer um lab, a gente vai fazer as configurações, todas essas configurações um pouquinho na prática, tá? Principalmente fazendo o SPF funcionar e fazendo que haja uma convergência no SPF. Então, estamos agora aqui para configurar fazer o nosso lab prático dessa aula de OSPF. Primeira coisa que a gente precisa entender é a nossa topologia. Então, a nossa topologia é formada de 3 roteadores, R1, R2 e R3. Cada um desses roteadores tem uma rede LAN ligada a ele, tá? O 10.1.1.10.0, né? 10.1.0/24, 10.2.2.0/24 e 10.3.3.0/24. R1, R2 e R3, certo? E usam links WANs interligados entre R1 e R2, R2 e R3. Pelas redes 192.168.0.030/30 e 192.168.0.4/30. Então vamos começar a configuração através aqui do nosso R1. Ó, enable. E aí quando eu dou enable ele vai me pedir o password. E o password que eu vou usar é Cisco, que foi o password que eu configurei. Ele deu um errinho aqui porque eu falei com vocês e terminei digitando errado. Então, vou colocar aqui, né, em tela cheia. Eu vou colocar em tela que a gente pode precisar movimentar aqui para ver alguma coisa. Então, já estou em Enable. Eu vou dar um show IP hold, só para a gente verificar a tabela de rotas. Observem que eu tenho duas redes, só as redes que são diretamente conectadas, ligadas a ele, certo? Né? Então, vamos começar a nossa configuração do SPF. Configure terminal, router, OSPF 100, router ID 1.1.1.1. Por quê? Opa, já sei. Router ID 1.1.1.1, porque estamos tratando de um roteador
da rede 1, então fica mais fácil da gente identificar. Tá? Agora vamos começar a divulgar nossas redes. Network 10.1.1.0 e 0.0.0.255. Lembrando que, área 0, lembrando que eu sempre vou divulgar com máscara coringa, certo? Então 10.1.1.0 0.0.0.255. Essa é a máscara coringa. Lembrando do nosso cálculo que a gente viu na primeira parte da aula, que é só eu pegar a máscara coringa, a máscara da minha rede e subtrair ela da rede 255, da máscara 255, 255, 255, 255. O que, numa rede barra 24, vai dar a máscara coringa 0.0.0.255. Certo? Depois, eu vou usar o comando network 192.168.0.0 com a rede 0003, área 0. Só vocês podem observar que eu não digito os comandos todos, eu vou usando a ajuda do tab. Isso não tem problema nenhum, isso pode ser utilizado numa boa. Né? Para quem vai fazer a prova, estiver mais próximo de fazer a prova, o ideal é que tentem digitar os comandos todos, o máximo possível. Mas se você usar o tab, não tem problema nenhum, você não é descontado ponto por causa disso. Certo? Então, router ID 111 e as duas redes que eu quero divulgar no meu processo SPF. Beleza, esse roteador já está pronto. Para o SPF já está pronto, eu não preciso fazer mais nada. Então eu vou sair daqui desse roteador e vou para R2, certo? Está aqui R2. Né? Enable, senha Cisco. Show IP route, para a gente dar uma olhadinha na tabela de rotas também. Então tá lá, nesse roteador tem 3 redes conectadas diretamente e são essas 3 redes que eu vou divulgar no processo OSPF. Então vamos começar. Configure terminal, router OSPF 100, router ID 2222. Network 10.220.0.0.0.255. Área 0. Tem que estar na mesma área, pessoal, senão não converge. Hein? Depois eu vou para 192.168.0.4. Por que eu estou fazendo a ponto 4? Porque eu vou fazer por último o link que vai me subir alguma coisa ao SPF já para a gente poder dar uma olhadinha logo depois. Então é 0003, a máscara coringa, área 0. E por último, network. Não preciso digitar o comando todo, network 192.168.0.0. Digitei uma vírgula aqui em vez de digitar um ponto. 192.168.0.0.003, área 0. Subi essa rede rapidinho, né? E aí agora, observa, já houve adjacência com o vizinho OSPF. Nesse momento, houve uma adjacência com o vizinho OSPF. Processo 100 com o vizinho 1111 pela serial 010. Que legal, já temos uma adjacência com o nosso vizinho. Vamos dar uma olhada? Do show IP route. Pessoal, eu uso esse do na frente para quem não sabe, para eu poder, por exemplo, o comando show, ele não pode ser dado aqui dentro do processo de roteamento. O computador não aceita, o roteador não aceita, o iOS não aceita. Se eu der um show aqui, show IP route, ele deu erro. Agora se eu der um do na frente, do show IP route. Viu? Ele aceitou. Ó, que legal, ele já aprendeu aqui uma rede, a 10.1.1.0/24, que é a minha rede R1. Então, se eu aqui, do ping, porque qualquer comando, funciona qualquer comando, 10.1.1.1. Vou pingar o outro roteador. Pingou com sucesso.
Se eu botar uns 10, ó, que é o host, ó, demora mais um pouquinho, porque demora... Ele tem que ir no host e voltar, mas ó, pingou com sucesso. Beleza, já estamos convergidos entre R1 e R2. Vamos fazer agora R3. Vamos lá para R3. Enable. Cisco, a senha que eu digitei, que eu coloquei, que eu configurei, né? Show IP route. Esse é o lugar certo. Observe que eu não precisei colocar o do na frente. Tá? E eu já tenho lá minhas redes. Opa, aqui tem uma rede diferente, uma loopback. Ó, uma loopback e uma rota estática padrão pela loopback. Deixei de propósito para a gente divulgar essa rede, essa rota estática padrão. Então vamos lá dar uma olhadinha. Vamos começar, né? Configure terminal, ó, configure terminal, tá? Router OSPF 100, router ID 3.3.3.3. Opa, faltou aqui o E no router, tá vendo, pessoal? Tem que ter atenção. Então, router ID 3.3.3.3. A sorte que o iOS mostra pra gente exatamente onde está nosso erro aqui, ó. Faltou o E aqui, ó. O comando estava certo até aqui, quando chegou a partir daqui já não estava certo mais. Isso é legal porque o iOS mostra tudo pra gente, né? Então, router ID 3.3.3.3. E aí vamos começar a divulgar nossas redes. Network 10.3.3.3.0, certo? 0.0.0.255, área 0. Depois network 192.168.0.4.0.0.3, área 0. Foi, beleza? Agora eu vou ensinar vocês a usar uma outra funcionalidade do iOS. Se eu quiser saber quais os comandos que eu posso usar aqui dentro, na verdade a gente vai usar um comando que é para atribuir rota estática. Tá? Então eu venho aqui, ó, ponto de interrogação, ó, automaticamente ele me mostra todos os comandos que tem aqui dentro do router, do processo de roteamento. Então existe um comando aqui, ó, default information originate, que ó, controla a distribuição de informação default, certo? Então, ó, default information, ó, default information. E ponto de interrogação, ó, originate, distribui a rota default. Então, é um comando que pode ser usado em qualquer protocolo de roteamento para divulgar a rota default. É esse mesmo comando, default information originate. Então, ó, exit, copy, rs, copy honey configuration para startup configuration. Dou enter, salvei. Beleza? Show IP route. Olha lá, ó. Aprendeu a 10.1.0, custo 110, métrica 129, através da serial 011. Depois, ó, rede 220, métrica 100, distância administrativa 110, custo ou métrica 65, também pela serial 011, certo? Ó, aprendeu a 192.168.0.0/30, que é a rede serial do outro lado, pela serial 011. Legal, aprendi todo mundo. Beleza? Vamos ver se na tabela de rota dos outros roteadores, ó, exit e exit. Vamos ver se aparece a minha rota estática. Show IP route. E olha lá, apareceu uma rota estática, ó, rota estática 0000, rota padrão, né, estática, ó, pela serial 010, tá?
Beleza? Então vou dar aqui, ó, um copy rs. Salvei minhas configurações. E vou fazer a mesma coisa aqui em R2. Copy. Opa, peraí. Exit. Show. IP route. Tá lá todas as minhas rotas, convergiu, ó, rede 1, rede 3, rota estática, ó. Copy rs. Salvei tudo. Teste final. Vou pegar aqui, ó, esse é o pacote do ping, vou pingar daqui para cá. Sucesso aqui embaixo, ó, sucesso, ó. Vou pingar daqui para cá. Sucesso. Vou pingar daqui para cá. Sucesso, ó. Todos os meus pings foram executados com sucesso, todas as redes estão se falando, todas as redes estão se encontrando. É isso aí. Configuração de OSPF não é um bicho de 7 cabeças, todo mundo pode fazer. Agora é praticar. Vou botar um link na descrição desse vídeo, onde você vai poder fazer um download desse nosso desse exercício para você poder praticar. Você vai ter o download dele zerado e dele pronto, beleza? Então, estamos aí. Espero que vocês tenham gostado da aula.